Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Poucos fãs esperavam ouvir algo assim. Durante o seu programa mais recente, DC revelou uma conversa surpreendente com Khabib Nurmagomedov, mostrando um lado diferente de uma das rivalidades mais intensas da história do UFC. Segundo DC, Khabib afirmou que apertaria a mão de Conor caso os dois se encontrassem e ele estivesse acompanhado da sua família. Esse detalhe tem um significado enorme. Para Khabib, a família e o respeito sempre estiveram acima de qualquer rivalidade, independentemente da história existente entre os envolvidos. Mesmo depois de anos de tensão, provocações e momentos controversos, essa posição continua firme. DC também contou uma história que aconteceu após a grave lesão de Conor na luta contra Dustin Poirier, quando o irlandês sofreu a famosa fratura na perna. Na altura, Khabib confrontou Daniel Cormier por estar demasiado amigável com Conor durante um encontro em Abu Dhabi. Segundo DC, Khabib explicou que sempre tentou agir da mesma forma em relação aos adversários dos seus amigos mais próximos. Ele revelou que manteve distância de Jon Jones durante anos por respeito a Daniel, sabendo quão pessoal era a rivalidade entre os dois. Foi durante essa conversa que Khabib deixou claro que, apesar de tudo o que aconteceu com Conor, ainda assim o cumprimentaria de forma respeitosa caso o momento fosse apropriado. Para muitos fãs, esta revelação foi uma verdadeira surpresa. A rivalidade entre Khabib e Conor nunca foi apenas desportiva. Ela ultrapassou o octógono e tornou-se um dos conflitos mais pessoais e mediáticos da história do MMA. Houve o famoso ataque ao autocarro, o caos após o UFC 19 e anos de hostilidade entre ambas as equipas. Ainda assim, Khabib demonstrou que o respeito continua acima das diferenças pessoais. DC recordou as palavras exatas do antigo campeão. Se encontrasse Conor acompanhado pela esposa e pela família, faria aquilo que considera correto e apertaria sua mão. DC admitiu que inicialmente discordou dessa visão, mas depois percebeu a lógica por trás da posição de Khabib. O antigo campeão sempre aplicou os mesmos princípios a todas as relações dentro do desporto. Ao falar sobre Jon Jones, Khabib reforçou essa filosofia ao afirmar que nunca teve qualquer problema com ele, mas que, sendo Daniel seu amigo próximo e estando em conflito com Jones, automaticamente não poderia existir amizade entre ambos. Uma demonstração clara de lealdade, respeito e princípios. Vamos passar para outras notícias. As consequências da grave lesão no joelho sofrida por Conor continuam a gerar reações em todo o mundo do MMA. Desta vez, uma das mensagens mais surpreendentes veio de uma figura diretamente ligada ao lado oposto daquela que foi uma das maiores rivalidades da história do UFC. Javier Mendes, treinador de longa data da equipa de Khabib, deixou de lado anos de tensão e rivalidade para elogiar publicamente o esforço e a dedicação demonstrados por Conor durante a preparação para o seu regresso ao octógono. Segundo Mendes, poucos atletas seriam capazes de suportar a intensidade dos treinos necessários para regressar ao mais alto nível, após 5 anos afastados da competição. Por isso, ver todo esse trabalho terminar de forma tão cruel, devido a uma lesão imprevisível, foi algo verdadeiramente doloroso. O treinador afirmou que, independentemente das diferenças pessoais que possa ter com Conor, é impossível não reconhecer o espírito competitivo e a mentalidade de guerreiro que sempre caracterizaram o irlandês ao longo da sua carreira. Mendes explicou que assistir a um atleta treinar durante meses, fazer sacrifícios diários e preparar cuidadosamente um regresso histórico, apenas para tudo acabar num instante devido a um acidente fora do controle de qualquer pessoa. É algo que toca qualquer profissional do desporto. Nas suas palavras, Conor merecia ter a oportunidade de vencer ou perder dentro das condições normais de uma luta. O resultado deveria ser decidido pela performance de ambos os atletas dentro da jaula e não por uma lesão devastadora. O treinador admitiu ainda que aquilo que aconteceu não é algo que desejaria a nenhum lutador, independentemente da rivalidade ou das opiniões pessoais que possa ter sobre ele fora da competição. Mendes também fez questão de destacar a postura de Max Holloway durante toda a situação. Segundo ele, Max poderia facilmente ter aproveitado o momento para pressionar ainda mais o adversário lesionado, mas escolheu agir com respeito e profissionalismo. Para Javier Mendes, tanto a atitude de Max como a determinação demonstrada por Conor representam exatamente aquilo que torna o MMA um desporto único, construído sobre coragem, sacrifício e honra. Vamos passar para outras notícias.
Uma possível luta pelo título dos pesos leves começou a ganhar cada vez mais força entre os fãs e analistas do MMA. Tudo começou depois de uma publicação feita por Ali Abdelaziz nas redes sociais, que rapidamente gerou especulação em toda a comunidade do UFC. Na mensagem, Ali afirmou que o próximo adversário do campeão seria alguém que ele ainda nunca enfrentou dentro do octógono. Além disso, deixou claro seu entusiasmo em relação ao possível confronto, aumentando ainda mais a curiosidade dos fãs sobre quem seria o escolhido para disputar o cinturão. Quando analisamos o atual cenário da divisão dos leves, a lista de candidatos começa a diminuir rapidamente. Justin Gaethje já enfrentou praticamente todos os principais nomes posicionados no topo do ranking ao longo dos últimos anos, construindo uma carreira marcada por batalhas intensas e atuações memoráveis. Entre os lutadores que ocupam as posições mais altas da categoria, apenas 2 nomes se destacam por ainda não terem dividido o octógono com o campeão: Arman e Benoit Saint-Denis. No entanto, o cenário recente da divisão parece afastar completamente Benoit Yi da disputa imediata pelo título. O francês acabou derrotado de forma extremamente rápida na sua última aparição, sendo finalizado em apenas 52 segundos por Paddy Pimblett, resultado que praticamente eliminou qualquer hipótese de uma oportunidade imediata pelo cinturão. Com isso, todos os caminhos parecem apontar para Arman. O desafiante vem acumulando vitórias importantes, apresenta um estilo extremamente completo e há muito tempo é apontado como uma das maiores ameaças da categoria. A sua combinação de wrestling de elite, controle posicional e evolução constante na trocação, transformou-o num dos atletas mais perigosos da divisão. Do outro lado, estará Justin Gaethje, um dos lutadores mais explosivos e agressivos da história recente do UFC, conhecido pela pressão constante, pelo poder de nocaute e pela capacidade de transformar qualquer combate numa verdadeira guerra. Caso o confronto seja oficialmente confirmado, o duelo promete ser uma das disputas mais espetaculares e aguardadas da categoria dos leves nos próximos meses. Vamos passar para outras notícias. A divisão dos pesos pesados finalmente voltou a ganhar movimento. Depois de meses de incerteza, Tom Aspinall confirmou que recebeu autorização médica para regressar à competição após enfrentar um dos períodos mais difíceis da sua carreira. O campeão indiscutível passou cerca de 8 meses afastado do octógono, recuperando de uma lesão complicada e submetendo-se a várias cirurgias ao olho depois do polêmico combate sem resultado contra Ciryl Gane no ano passado. Agora, segundo o próprio lutador britânico, a sua equipa já informou oficialmente o UFC de que está completamente preparado para voltar à ação e disputar o combate que os fãs esperam há meses. Tom deixou claro que não pretende impor qualquer exigência relativamente ao local do evento. Pelo contrário, afirmou que está disposto a lutar em Paris, diante dos adeptos franceses ou em qualquer outra cidade escolhida pela organização. Neste momento, tudo o que falta é uma data oficial. O objetivo é simples: unificar definitivamente os cinturões da categoria e resolver de uma vez por todas os assuntos pendentes com Ciryl Gane. Enquanto isso, Tom garantiu que continua a treinar intensamente e que a preparação já está em andamento. Segundo ele, a equipa está novamente reunida e totalmente focada no regresso ao topo da divisão. Mas as tensões não param por aí. A recente vitória de Ciryl Gane sobre Alex Pereira pelo título interino dos pesos pesados continua a gerar muita polêmica dentro da comunidade do MMA. Alex continua inconformado com a interrupção ocorrida no segundo assalto e não esconde a sua frustração com o desfecho do combate. Além das críticas à arbitragem, o antigo campeão de 2 categorias também questionou a resistência física e a capacidade mental do francês durante os momentos finais da luta. Segundo Alex, Ciryl encontrava-se completamente desgastado e muito próximo de sofrer uma enorme quebra física causada pela descarga de adrenalina do combate. O brasileiro afirmou ainda que conseguia ver nos olhos do adversário sinais claros de exaustão e falta de energia para suportar uma longa batalha entre pesos pesados. Com Tom oficialmente autorizado a competir novamente e Alex ainda insatisfeito com os acontecimentos recentes, a divisão dos pesados volta a estar no centro das atenções e promete meses de enorme intensidade. Vamos passar para outras notícias. Enquanto muitos fãs consideraram o evento principal decepcionante, houve um nome que garantidamente não desapontou dentro do octógono: Paddy Pimblett.
O britânico entrou em ação contra Benoit Saint-Denis e precisou de muito pouco tempo para mostrar que estava preparado para um dos momentos mais importantes da sua carreira. Logo nos primeiros minutos do combate, BSD tentou combinar um pontapé alto com uma entrada para a queda, mas Paddy leu perfeitamente a movimentação do adversário e aproveitou a oportunidade para encaixar a finalização. A partir daí, tudo terminou rapidamente. Aquilo que muitos esperavam ser uma guerra equilibrada acabou por se transformar numa atuação dominante por parte de Paddy, que fez o confronto parecer muito mais simples do que praticamente todos imaginavam. Mas a maior revelação surgiu depois da luta. Durante uma entrevista, Paddy admitiu que entrou para este combate com a mentalidade de que uma derrota poderia significar o fim da sua carreira no MMA profissional. Segundo o próprio lutador, o campo de treino foi extremamente difícil e houve momentos em que começou seriamente a questionar o seu futuro no desporto. Cerca de um mês antes da luta, Paddy chegou mesmo a dizer à sua equipa que, caso não conseguisse derrotar BSD, talvez não existisse mais razão para continuar a competir. Na sua visão, se não fosse capaz de superar um adversário desse nível, então também não teria condições para alcançar o objetivo máximo da carreira, tornar-se campeão mundial do UFC. Poucos dias depois, porém, tudo mudou. A vitória de Justin Gaethje sobre Ilya serviu como uma enorme fonte de motivação para Paddy, reacendendo completamente a sua confiança e a intensidade dos treinos durante as últimas semanas da preparação. Segundo ele, esse momento acendeu novamente o fogo competitivo que precisava para entrar no octógono com a mentalidade certa. Após conseguir a finalização, Paddy afirmou que percebeu imediatamente que o adversário estava inconsciente e chegou inclusive a alertar o árbitro para interromper o combate. Hoje, olhando para trás, é impressionante pensar que uma derrota naquela noite poderia ter significado a reforma antecipada de uma das figuras mais populares da divisão dos leves. Vamos passar para outras notícias. Depois da lesão devastadora sofrida no aguardado regresso diante de Max Holloway, Conor confirmou oficialmente que irá submeter-se a uma cirurgia para reparar os danos e iniciar mais um longo processo de recuperação. No entanto, ao contrário do que muitos fãs esperavam, o irlandês deixou claro que não pretende colocar um ponto final na carreira neste momento. Através das redes sociais, Conor revelou que já definiu um plano rigoroso para os próximos meses, composto por cirurgia, reabilitação e um regresso imediato aos treinos assim que receber autorização médica. O grande objetivo continua exatamente o mesmo: voltar ao octógono para realizar mais um combate e cumprir a última luta que ainda resta no seu atual contrato com o UFC. Segundo o próprio lutador, as mudanças recentes no seu estilo de vida vieram para ficar e o foco permanece totalmente direcionado para regressar ao mais alto nível competitivo e voltar a ter o braço levantado dentro da jaula. Apesar disso, continuam a existir dúvidas sobre se o UFC estará disposto a oferecer mais uma oportunidade depois de 2 graves lesões consecutivas nas pernas terem interrompido os seus últimos grandes momentos na organização. Ainda assim, Conor não deixou espaço para interpretações. A mensagem foi clara: a sua história no MMA ainda não chegou ao fim. Entretanto, Dan Hooker também comentou a situação e apresentou uma visão interessante sobre o futuro do irlandês nos desportos de combate. Segundo Hooker, muitos fãs continuariam extremamente interessados em assistir a Conor enfrentar grandes nomes do boxe em eventos milionários, mesmo depois da recente lesão. O neozelandês explicou que, apesar do boxe apresentar riscos elevados relacionados com impactos na cabeça, o desgaste físico geral tende a ser significativamente menor quando comparado com o MMA. No MMA, os atletas colocam pressão constante sobre joelhos, ligamentos, costas, pescoço e praticamente todas as articulações do corpo, aumentando drasticamente o risco de lesões ao longo dos anos. Para Hooker, talvez esteja a chegar o momento em que o corpo de Conor já não consiga suportar as exigências extremas das artes marciais mistas. Por essa razão, acredita que uma transição para grandes combates de boxe poderá representar o caminho mais inteligente e financeiramente recompensador para o futuro do irlandês. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett fez recentemente uma revelação que surpreendeu muitos fãs do MMA. Antes do seu último combate, o britânico admitiu que considerou seriamente colocar um ponto final na sua carreira, caso o resultado dentro do octógono não fosse o esperado.
A pressão para esta luta era enorme e Paddy sabia perfeitamente que estava perante um momento decisivo da sua trajetória profissional. O adversário era duro, perigoso e representava um verdadeiro teste ao seu potencial dentro da divisão dos leves. Segundo o próprio lutador, a sua mentalidade durante o período de paração foi extremamente intensa e até mesmo brutal. Paddy explicou que chegou a convencer-se de que, se não fosse capaz de ultrapassar um desafiante do nível de BSD, então talvez simplesmente não tivesse qualidade suficiente para alcançar aquilo que sempre sonhou conquistar. Para ele, o objetivo nunca foi apenas participar nos grandes eventos ou garantir contratos milionários. Desde o primeiro dia, a ambição sempre foi tornar-se campeão mundial do UFC e provar que podia estar entre os melhores lutadores do planeta. Foi precisamente por esse motivo que começou a questionar o seu futuro caso sofresse uma derrota. Na sua visão, perder aquele combate significaria também ver desaparecer o sonho de conquistar o cinturão da categoria. Essa pressão transformou todo o campo de treinos numa verdadeira batalha mental, obrigando-o a encontrar motivação diariamente para continuar a evoluir e a preparar-se para o maior desafio da sua carreira até ao momento. Felizmente para os seus apoiantes, tudo correu da melhor forma possível. Paddy entrou no octógono determinado, apresentou uma das melhores performances da sua carreira e conseguiu silenciar muitas das críticas que o acompanhavam nos últimos meses. A vitória não apenas manteve viva a sua caminhada no UFC, como também renovou completamente a sua confiança e as suas ambições dentro da organização. Agora, com o impulso desta atuação impressionante, Paddy volta a apontar diretamente para o topo da divisão dos leves e para os nomes mais importantes da categoria. Depois de estar tão perto de abandonar tudo, o britânico parece mais motivado do que nunca para perseguir o sonho de se tornar campeão mundial.